Boa noite, estamos aqui para mais uma live. O amor cura. Isso aí, Valdinéia, você não pegou a primícia lá da mentoria, mas pegou a primícia aqui. Bora, bora, guerreira, de parabéns aí pelo seu testemunho. Você podia até ser chamada aqui porque você, sem saber, né? Você agiu de modo diferente, quebrou ali um padrão de rejeição. Então, a gente tá comentando acerca da rejeição, né? E realmente você conseguiu quebrar. Você conseguiu quebrar o padrão da rejeição. Gente, escolhe aí uma meia dúzia de amigas e manda o aviãozinho, já chama para vir aqui para live. A gente vai Eli, lindona, boa noite. Envia aí o aviãozinho. Vou só esperar um pouquinho aqui o pessoal entrar. Deixa eu abrir aqui. Isso aí, Eli. Gratidão. Você acredita que eu fui dar a mentoria agora, Eli? Eu tava procurando você lá. Eu achei que você já tinha entrado. As meninas que estão aí, a gente saiu da mentoria e veio pra cá, aguardem que logo vocês terão uma companheira nova lá. Fica tranquila, tudo é o tempo certo. Sônia. Gente, olha, parece mentira, né? Marisa, a gente tá na sétima live já. E continuando aquele assunto que a gente estava falando na mentoria, a gente estava falando hoje ele dos milagres extraordinários. Aí tivemos assim muitos testemunhos, né? Foi maravilhoso. E para assim entender, né, que a gente fala de milagres extraordinários. A salvação é um milagre extraordinário. Por quê? Como o milagre extraordinário, a salvação a gente não poderia, com os nossos esforços, obter. Então, é algo que esse milagre Deus ele nos deu sem a gente merecer. O milagre extraordinário
é aquilo que é impossível e que Deus ele faz na nossa vida, mesmo se a gente não merecer, mas Deus ele faz. E o milagre extraordinário é o quê? O milagre também exponencial é você plantar ali a sementinha pequenininha do grão de mostarda e ela se transformar numa grande árvore, igual a gente teve ali tantos testemunhos de fé, né? Da Tainá, da Cida, não deu para ouvir todo mundo, porque 1 hora parece que é bastante, 1 hora, mas 1 hora é pouco tempo, né? Então, o milagre extraordinário é isso. Nós sermos imperfeitos, a gente com as nossas fraquezas poder ser usado por Deus para fazer coisas grandes. Isso é um milagre extraordinário. Ali a palavra fala assim que Deus fazia pelas mãos de Paulo milagres extraordinários. Por quê? É o que eu sempre falo. Deus ele age poderosamente em nós e através de nós. Então, para que os milagres aconteçam, para que os milagres extraordinários aconteçam, é preciso que a gente se coloque nas mãos de Deus. Porque se Deus fazia os milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, era por quê? Porque ele se colocou ao dispor de Deus, porque ele se colocou nas mãos de Deus para isso. Deus fez um milagre extraordinário na vida daquele homem que estava na porta do templo, ali mendigando, manco. Quando Deus ele fez o milagre ali na vida daquele homem? Quando Pedro entregou o que tinha recebido do Senhor. Então ele falou assim, não é prata, não tem ouro, mas o que eu recebi eu vou te dar. Então em nome de Jesus você levanta e anda. Ele estava entregando ali a unção de cura, de libertação, e foi o que transformou a vida daquele homem. Por quê? Para Deus operar um milagre na vida daquele homem, não era de esmola que ele precisava, porque esmola ele recebia de várias pessoas. Só que as esmolas, elas iam suprir a necessidade dele momentânea, não ia suprir a verdadeira necessidade dele. O que ele precisava realmente era de um encontro com Deus, era ser curado. E então quando o Pedro ele transbordou aquilo ali, trouxe libertação, cura e salvação para aquele homem. Da mesma maneira acontece com a gente. Deus ele quer transformar a nossa vida e transformar outras vidas. Deus ele quer fazer milagres extraordinários na nossa vida e na vida de outras pessoas. Mas para isso a gente precisa se colocar nas mãos de Deus. Por isso que eu falei, né, no começo dessa série, que eu fiquei muito feliz com os testemunhos que vocês deram nas lives outro dia, e por estarem comprometidas com a mudança, por desejarem ser curadas para curar outras pessoas, por desejarem serem transformadas para poder transformar outras vidas, porque foi exatamente para isso que Deus nos chamou, né? Então Deus ele quer fazer milagres extraordinários na nossa vida. Deus ele quer fazer milagres extraordinários não só na minha vida, mas na vida, sua vida, na vida de outras pessoas. E ele quer nos usar para isso. Do mesmo modo que ele operou milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, Deus ele quer operar milagres extraordinários por nossas mãos também. Mas é preciso que a gente se disponha a ser usada pelo Senhor. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Então, a gente está falando aqui da rejeição. Como a gente vai vencer a rejeição?
Ah, eu falei para vocês mandarem o aviãozinho aqui, convidarem meia dúzia aí de amigas. A Eli falou que já mandou para 11. Gratidão, Eli, é isso aí. Eu falo que a gente convida, né? E Deus, ele age. É assim. A gente faz a nossa parte, Deus, ele faz a parte dele. Fica tranquila ali, você vai recuperar sim o tempo que você perdeu, porque na verdade você não perdeu, né? Porque eu aprendi que no reino de Deus não existe prejuízo, não existe percas, porque Deus, ele é abundante, o reino de Deus, o reino dos céus é abundante, então lá não tem escassez de nada. Então a gente nunca perde nada. E o reino de Deus, ele está dentro de nós. Então a gente também não perde nada. Quando a gente pensa assim, olha, eu perdi tempo, igual eu mesmo, às vezes eu já falei isso. Nossa, eu perdi 50 anos da minha vida travada, limitada. Eu poderia ter começado isso antes. Ai, que bom seria se eu tivesse aprendido isso antes. Porém, a gente precisa entender que não existe prejuízo e percas no reino de Deus. O reino de Deus é o reino da abundância. Deus, ele tem para nos dar vida com abundância. E por isso que fala assim, que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Porque tudo contribui para o bem. Então, aquele tempo que você acha que perdeu, aqueles anos que eu às vezes eu falo assim, que eu acho que foram prejuízos, na verdade foram tempos de aprendizado, né? O povo, antes de entrar na terra prometida, ficou 40 anos no deserto. Então, os 40 anos que eles ficaram no deserto não foi perca de tempo, foi aprendizado. Agora é preciso sim a gente compreender, igual a gente está estudando agora, acerca da rejeição. Por quê? Quando a gente não entende o processo, quando a gente não entende a lição, a gente fica mais tempo naquilo. Sabe, tipo você ir na escola e daí você tem lá as provas. E você não entende, você não faz a prova, você não se submete ali ao exame e você tira notas ruins, o que acontece? Você é reprovado. Aí o outro ano você vai fazer de novo a mesma série. Na nossa vida acontece isso. Se a gente está passando por esse processo, por esse deserto, e a gente não compreende, a gente não aprende a lição, a gente vai repetindo os ciclos. Então, hoje até eu dei os parabéns para a Valdineia aqui na live também, porque ela estava contando que ela conseguiu romper alguns padrões. Então, ela identificou algumas coisas e ela falou assim, eu passei por isso, mas a minha filha não vai passar. Eu não vou repetir esses mesmos padrões. O que ela fez? Ela não fugiu do processo e ela aprendeu a lição. Então ela falou assim, eu vou romper esse ciclo, eu vou passar, vou mudar de fase. E com isso, então ela saiu daquele deserto mais rápido. O deserto, ali que o povo ficou 40 anos, para vocês terem noção, ele poderia ter feito em 4 dias, porque o caminho não era tão longe, só que pela obstinação eles ficaram tanto tempo, pela murmuração, porque eles não aprendiam a lição, porque eles não realmente assim se entregaram no processo
para buscarem realmente a Deus como deveria. Então eles ficaram 40 anos, né? O mesmo acontece com a gente, se a gente não rompe alguns padrões, se a gente não aprende a lição, a gente repete sempre o mesmo ciclo. E como a gente está falando de rejeição, então lá no começo a gente já ensinou isso, né? Eu ensinei como a gente identificar o que isso causa, como a gente rompe esses ciclos. E hoje eu vou falar acerca do medo e das palavras, de como elas podem nos manter no ciclo da rejeição. E se a gente não aprender a lição, se a gente não romper esses padrões negativos, o que acontece? A gente vai ficar mais tempo no deserto, a gente vai ficar mais tempo limitado, a gente vai ficar mais tempo sem desfrutar das bênçãos, da abundância da terra prometida, das bênçãos, da abundância de uma vida feliz. Então, Deus, Ele tem milagres extraordinários para a nossa vida. Ele tem bênçãos, uma vida abundante, uma vida feliz. É isso que Deus preparou para a gente. Nós teremos aflições porque a gente está no mundo, mas quando Jesus ele fala assim, tenha bom ânimo, o que ele está dizendo? Viu? Você vai passar por provas, você vai passar por alguns desafios, por processo, mas você nasceu para ser feliz. O Pai, Ele te deu o reino, te deu os dons, talentos, você já tem tudo o que você precisa para prosperar. Então, tenha bom ânimo, se alegra, é isso que Ele estava falando, não fuja do processo, mas tenha ânimo, enfrente e aprenda a lição para você não ser reprovado. Então, quando você não aprende a lição, quando você não consegue identificar, você passa mais tempo naquele estado de sofrimento. Então, é preciso romper esses padrões de rejeição para você sair desse estado de sofrimento. É preciso que você consiga identificar esse ciclo ruim para quebrar, para que você consiga avançar. Boa noite, Lu. Então, acerca do medo e das palavras na rejeição. O que acontece? Elas podem nos manter presos. E daí, para a gente se libertar, para quebrar essas crenças limitantes, essas raízes, né, que nos limitam, que nos travam, a gente precisa ressignificar, a gente precisa romper, né? E nisso as palavras têm muito poder. Tudo, assim, se a gente for analisar, tudo que nos mantém preso, geralmente ele vem assim em forma de medo, né? Boa noite, Hilda. Sim, Valdineia, você fez muito bem. Pediu sabedoria a Deus para quebrar o ciclo. Porque muitas vezes, né, isso você pediu sabedoria porque você conseguiu identificar que era um ciclo ruim. Aí você falou assim, isso é ruim, mas como que eu vou fazer para não cometer esse mesmo erro? Aí você falou, Deus, me dá sabedoria para que eu não faça o mesmo com meus filhos. Então, você está de parabéns, você agiu corretamente. É dessa maneira que a gente tem que se posicionar. Eu falo, sair da posição de coitadismo, da posição de vítima, da posição de ai, pobre de mim, coitada de mim, porque isso não vai adiantar. O ciclo, ele vai se repetir. Então, quando você se posiciona e fala assim, espera aí, aconteceu isso comigo, mas eu posso mudar.
eu construo a minha realidade, porque os pensamentos geram os sentimentos geram comportamentos e os comportamentos geram os resultados. Então, para você mudar os resultados, você precisa ir lá no começo e mudar os pensamentos. Depois, esses pensamentos, eles mudam os seus comportamentos. Então, a Vaginella fez super certo. Ela identificou, quer dizer, pensou. Aí ela pediu sabedoria a Deus para poder ter um novo comportamento. A gente deve agir dessa maneira. É muito importante nas nossas conversas, assim, eu falo, independente da religião, né? Você ter o seu momento de espiritualidade, o seu momento de conexão com o divino, com o eterno, com o Criador. E aí, o que você faz? Fazer perguntas. Me ajuda, me mostra onde está a raiz disso, dessa rejeição, dessa tristeza que eu estou sentindo. De onde vem isso? Me faz lembrar, para que você consiga ir lá naquele evento e descobrir a causa para poder ressignificar. Porque não adianta eu querer tomar um remédio para combater um sintoma se eu não descobrir a causa. Eu passei uma época que eu tinha dor de cabeça quase todos os dias e eu tomava um remédio até bem conhecido, né? Que o pessoal até fala o nome de uma mulher, né? Como se fosse um remédio. Eu nem vou falar. E eu tomava e passava na hora, daí a pouco voltava, e era na hora e de pouco voltava. E não resolvia. Então, quando eu fui com o neurologista, ele falou assim, viu, mas a causa não é essa. E você tá tomando esse medicamento, e em vez dele melhorar, ele tá piorando o seu problema. Porque o problema no cérebro tem não sei como que eles falam lá, se é um vaso, uma veia, que ela está um pouco dilatada. Então, se você tomar esse remédio aí, é pior, porque você pode ter um aneurisma. Então, olha o problema que eu ia arrumar para a cabeça, né? Em vez de resolver a dor de cabeça, eu ia arrumar uma dor de cabeça maior, porque eu estava querendo tratar um sintoma, sem saber a causa. Por isso que a gente sempre orienta, se você tiver uma dor que seja constante, ontem eu orientei uma pessoa, se você sente um determinado problema, um incômodo, uma tristeza, se for constante, não demora, procura um psicólogo, um médico, vai investigar a causa, não fica tratando o sintoma, porque isso não resolve. No caso da rejeição, a mesma coisa. A gente tem que descobrir a causa. E acerca das palavras, o que a gente está falando aqui desde o princípio? Pessoas feridas, elas ferem outras pessoas. Pessoas que são rejeitadas, elas também vão rejeitar. Se elas não conseguirem quebrar o padrão, elas vão agir de maneira automática e não vão perceber que estão fazendo mal para outras pessoas. Elas simplesmente elas fazem isso automaticamente. Por isso que a gente precisa, né, liberar perdão e compreender. Mas do mesmo jeito que uma palavra ela vem e coloca uma raiz de rejeição na sua vida, uma mesma palavra pode também quebrar esse ciclo, pode também criar uma nova realidade, porque as palavras elas têm poder. A palavra ela cria a realidade. Então, quando a pessoa ela fala algo para você,
se você recebe aquilo como sendo ruim, aquilo acaba acontecendo na sua vida. Mas quando você identifica e você fala assim, não, isso eu não aceito para minha vida, e você declara uma outra palavra positiva, isso quebra aquele ciclo. A gente for analisar, desde que ali do começo da Bíblia, o mundo, quando ele foi criado, foi por meio do quê? Da palavra. O que Deus ele falou? Haja. Então, haja luz, haja terra, haja isso, haja. Através da palavra, os mundos foram criados. Através da palavra se cria a realidade. Então, através da palavra você liga e desliga. A Bíblia fala assim, que Deus ele nos deu as chaves do reino. Aí fala que ele te deu poder para você desligar e ligar as coisas na terra e no céu. O que acontece? A minha avó, ela falava uma coisa e eu gravei isso e eu acho assim que é bem realidade, né? Que ela falou assim, quando era criança ela sempre dizia, cuidado com o que você fala, porque se na hora que você, era a crença dela, né? Ela dizia assim, na hora que você estiver falando alguma coisa, se o anjo do Senhor ele passa e ele fala amém, aquilo acontece. Então, não que seja assim, mas quando a gente fala, eu vejo isso como uma analogia de que quando você fala, a sua palavra tem poder de criar uma realidade. Por quê? Eu acredito que tem sim, conforme você fala, tem os anjos que eles vão e cumprem aquelas ordens. Porque a palavra de Deus fala isso, que os anjos, eles são ministros para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, muitas vezes a gente tem um poder nas nossas mãos, nos nossos lábios, com a nossa palavra, que a gente ignora. A gente ignora esse poder que a gente tem, essa autoridade para criar uma nova realidade. E quando você compreende isso, você para então de ficar falando aquilo que você não quer, mas você passa a falar aquilo que você quer, aquilo que você deseja que se torne realidade. Então você pode imaginar isso, falar assim, eu vou falar isso aqui porque e o anjo do Senhor ele realiza. E se a hora que eu tô falando isso aqui realmente acontece? E se a gente parar e perguntar, muitas pessoas vão ter testemunhos nesse sentido de falar assim, viu? Isso que eu vivo hoje, lá atrás eu desejei. Eu falei que eu ia chegar aqui nesse ponto, que eu ia conseguir. Eu falei que um dia eu estaria aqui. Então, isso é o poder da palavra para criar a realidade. E na questão da rejeição, acontece muito também do que? Agora eu vou entrar num outro lado, né? Quando a gente fala baseado num sentimento de rejeição, você fala com um sentimento e aquilo cria uma realidade. Então, muitas vezes, eu acho que citei aqui outro dia no exemplo, eu falei assim, que eu já tinha sofrido o primeiro casamento, não tinha dado certo, eu falei assim, nunca mais eu vou casar. E eu falava isso aí, eu não caso mais. O que aconteceu? Eu criei uma palavra de rejeição para mim mesma. Eu criei uma realidade. E isso foi tão real que depois eu me arrependi, eu queria casar, eu conheci outra pessoa, eu queria casar e o meu divórcio não saía. Demorou 13 anos e o juiz que teve que assinar, ele teve que nomear um curador para poder assinar o divórcio.
E eu querendo depois casar e não conseguia. Só que eu não entendia que era porque eu tinha liberado uma palavra baseada em cima de uma rejeição, de um sentimento. E toda palavra que você libera baseada em um sentimento, ele cria uma realidade. Vocês estão conseguindo compreender o poder das palavras? Às vezes você passou por um relacionamento e aquele relacionamento ele não foi bom, ou você foi traído, ou você foi rejeitado, você foi abandonado. O que você fala? Homem é tudo igual, eu não quero mais saber de homem. Aí você quer passa o tempo, você vê suas amigas tudo com namorado e você deseja depois ter um namorado. E depois ninguém te quer. Você quer depois arrumar um namorado. E aí o que acontece? Você fala assim, nossa, mas não tem homem? Não arruma um namorado? Mas por quê? Você mesma liberou uma palavra de rejeição. Ou então você faz igual eu falo assim, eu não quero mais casar. Tem mulheres que às vezes elas sofrem um aborto ou um parto difícil, sofre ali na gestação e ela fala, eu não quero ter mais filho. Ela libera uma palavra baseada num sentimento de rejeição, de sofrimento. O que acontece? Aí ela não consegue gerar filho. Quando ela engravida, às vezes ela aborta espontaneamente. Por quê? Tudo isso liberado por uma palavra, por um sentimento de rejeição, ela cria uma realidade. E se eu for contar aqui para vocês, tem inúmeros testemunhos a esse respeito, inúmeros. Eu falo sempre que a nossa vida, tudo é de acordo com o significado que nós damos. Só que tem coisas que são as principais, são as palavras-chave, que é família, casamento, né, relacionamento, o sexo, o trabalho, tudo o que é relacionado a isso. Se você liberar palavras com sentimentos, você vai travar essas áreas. Você vai realmente criar uma situação. Porque é o poder que você tem nas suas mãos e nos seus lábios, de ligar e desligar com as suas palavras. Então você ligou, você desliga. Como que você vai desligar? É através da palavra também você vai quebrar esse ciclo de rejeição, essa palavra de rejeição que você mesma liberou. Aí você vai fazer de novo, você vai ligar, você vai falar assim, os homens não são todos iguais. Eu fui traído uma vez, mas eu perdoo, agora eu quero ter um casamento abençoado. O sexo com o meu marido era assim, fui traída, mas hoje eu tenho uma pessoa que me ama, hoje mudou. Então você tem que ligar, você tem que fazer de novo para ressignificar, para criar uma nova realidade, não mais baseada na rejeição, não mais baseada naquilo que você não deseja, mas criar uma realidade baseada naquilo que você quer, uma realidade que faça você feliz, uma realidade que seja baseada no amor, no carinho, na compreensão, para que você não fique presa, para que você não viva uma vida assim de escravidão, numa vida realmente de sofrimento. Por isso que é importante a gente compreender o poder das nossas palavras, principalmente quando a gente libera essas palavras com um sentimento de rejeição. Aí você muitas vezes pode falar assim, por que nenhum dos meus relacionamentos não dão certo? Por que eu não consigo parar em trabalho nenhum?
Porque talvez você liberou uma palavra ali. Aí como que você vai identificar? Uma é você pensando, fazendo perguntas para você mesmo e você pedindo a ajuda do Espírito Santo para ele te revelar onde, quais momentos que você liberou essas palavras que ligaram você a uma realidade. Não sei se vocês estão compreendendo, que eu sempre vou falando por etapas, aí eu gosto de explicar muito bem, eu pergunto, vocês estão entendendo? Então agora há pouco eu perguntei, sim, estamos entendendo perfeitamente. Então a gente avança. Por quê? Se a gente não entender, como que a gente vai mudar a realidade? Igual a Valdinei, ela entendeu ali uma realidade e ela conseguiu mudar. Como? Porque ela teve a consciência que aquilo não era bom. Então ela falou, eu não vou repetir isso. Agora eu vou criar uma nova realidade para minha vida e para a vida dos meus filhos. Então ela mudou essa realidade. Vocês compreendem? Boa noite, Regis. Então, por que que a palavra, muitas vezes, ela tem esse poder de nos ligar, de nos desligar, quando é baseado em sentimentos? Muitas vezes a gente usa as palavras sem ter a consciência do poder e a gente usa baseado, assim, em uma defesa, né? Como uma proteção mesmo, porque... Como eu falei, às vezes eu falava assim, eu nunca mais eu quero isso. Depois arrependi, a situação mudou e eu falava assim, e agora? E daí a coisa não andava. Então, às vezes você fala dessa maneira. Então, tome cuidado com as suas palavras. Não use palavras negativas como proteção, porque em vez de protegerem, elas vão deixar você aprisionado, vai fazer você ficar ainda mais desligado do seu propósito. Então, é preciso que você consiga ter esse entendimento, né, do poder, da autoridade que está realmente em suas mãos. Como eu falei ali, Deus ele disse, haja e ouve o mundo, as coisas foram criadas. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar, porque através das nossas palavras a gente pode transmitir vida ou destruição, tanto para nós, né, para nossa vida, como para a vida de outras pessoas também. Deixa eu ver aqui. Outro padrão assim de rejeição que tem a ver com as palavras no caso da pessoa elas querer assim, muitas vezes a gente não compreende, mas no caso da pessoa ela querer se justificar, se usar a palavra assim como para convencer os outros, sabe? Assim, para não ser mais ferida. Aí a pessoa ela fica assim, no fundo ela queria estar casada, ela queria ter uma família, mas aí ela diz assim, eu não quero mais saber, eu não quero casar, eu tô feliz assim. Mas ela tá falando, esse é um padrão criado por um sentimento de rejeição, mas no fundo não é o que ela queria.
No fundo, ela queria o quê? Ela queria ter um marido, uma família, os filhos. E acontece do mesmo jeito que eu falei pra vocês, que aconteceu comigo. Porque daí eu falava, nunca mais eu quero. E quando eu mudei de ideia, eu falei, não, eu sou nova ainda, poderia ter um outro casamento, ser feliz. Só que daí não saía. Não saía o divórcio, não dava pra casar. E na nossa vida, muitas vezes é assim que acontece. Às vezes você fala as coisas sem querer e cria uma realidade baseada em cima da rejeição. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Ai que eu falo que aqui nessa live, nas mentorias, só tem pessoas inteligentes, compreende tudo, não tem nenhuma pergunta. Não, nada. Esses dias tinha tanto testemunho, tava tudo animado para falar. Agora hoje tá todo mundo tímido aí. Na mentoria, sim, mas agora e o que acontece quando a gente fica baseado assim na rejeição? Qualquer palavra que às vezes alguém venha e aquilo nos confronte, sabe? Aí a gente acaba assim, para não ser ferido mais pela rejeição, a gente acaba afastando daquela pessoa. Mas na verdade, o problema não tá na pessoa, mas está em nós, sabe? Da gente aceitar aquilo como uma rejeição. Então, são várias palavras que as pessoas, às vezes elas pronunciam sem terem a intenção de criar uma rejeição na vida de ninguém. Só que quando a gente já está ferido, eu não sei, né? Acho que acontece isso com vocês. Quando você tá machucado assim, a mão, vamos supor que é a mão esquerda. Mesmo que você use a mão direita para tudo, mas você sempre vai bater ali onde que já tá machucado. Não é assim que acontece? E com a rejeição é a mesma coisa. Sempre você vai achar alguém que venha e cutuca ali na feridinha. Sempre vai doer. Sempre a pessoa ela vai colocar ali o dedinho, né? Aonde está doendo na sua rejeição. E às vezes você não tem nem noção. Às vezes uma atitude e você chegou numa festa e você queria ali comer um pedaço do bolo. E aí o bolo acabou. Quando chegou a sua vez. Normal isso, né? O bolo uma hora ele tem que acabar. Na mão de alguém ele tem que acabar. Só que você já tem aquele sentimento de rejeição. Então o bolo fala assim, puxa vida, deu o bolo para todo mundo e acabou na minha vez. Como eu sou azarada, como as coisas não dá certo para mim, como eu sou esquecida, como eu fico sempre por último. E daí o que acontece? Isso já criou uma outra situação. Você mesmo se colocou nessa posição. Depois você quer sair dessa posição. Você não quer mais ficar por último, sempre chegar e ter acabado as coisas. Mas você se colocou ali, o que vai acontecer? Aquilo vai se repetindo, aquele vai se repetindo, até que você consiga identificar que aquilo que você fez foi errado e criou uma situação baseada na rejeição. Para você poder mudar aquilo. Senão você não consegue mudar. Você fica repetindo sempre a mesma coisa.
a pessoa que ela tem essa raiz da rejeição, o que acontece? O que ela busca? Ela busca atenção, ela busca agradar, ela sempre vai agir de uma maneira inconsciente para não ser rejeitada, para não ser criticada, para que as pessoas não olhem e falem assim, olha, fulano, você não serve, isso que você quer fazer não dá. Então, a pessoa que ela é rejeitada, ela tem medo de passar por isso, de ser reprovada. Então, ela vai ali, ela cria uma situação, ela fica, muitas vezes, num lugar onde ela não é valorizada, simplesmente por medo de não estar mais ali naquele lugar e as pessoas esquecerem dela ou colocarem outra pessoa no lugar. Uma mulher, quando ela tem esse sentimento de rejeição, ela fica com ciúmes. Por quê? Ela fica olhando para outras pessoas e fica com medo que o marido dela vá achar outra mais interessante e vai deixar ela de lado. Então ela fica se colocando assim sempre em comparação, fica sempre com aquele receio, com aquele medo de ser trocado. No trabalho, se alguém está se destacando, tem medo daquela pessoa que está se destacando ocupar o cargo ou a posição. E tudo isso que é? Tudo isso é a rejeição. Porque quem não tem essa raiz de rejeição instalada, o que entende? O meu lugar, outra pessoa não vai ocupar. O meu trabalho, aquilo que eu faço, outra pessoa não vai fazer aquilo que eu faço. Ela pode fazer parecido, mas ela nunca vai fazer do mesmo jeito que eu. Por quê? Porque eu sou única. Deus, Ele nos fez únicos. Então, para que eu tenha sucesso, você não precisa ser desprezado. Para que eu tenha prosperidade, você não precisa perder. Nós não estamos, foi o que eu comecei a falar aqui no começo da live, a gente não está em um mundo de escassez, onde para que eu tenha alguma coisa você tem que perder. Não, a gente tem que se colocar no reino da abundância, no reino onde é o reino de Deus, onde há todas as possibilidades, onde que não existe o impossível, onde cada um de nós é único, onde cada um ocupa o seu lugar no universo, onde eu não preciso, para eu ganhar, alguém tem que perder. Não tem percas no reino. No reino de Deus não existem percas. Então, por isso que é interessante quando eu me sinto amada por Deus e quando eu compreendo que o reino de Deus ele está dentro de mim e que aquilo que é do meu propósito, Deus ele vai colocar na minha vida. Não preciso ter nenhum sentimento de rejeição, de preocupação com essa ou com aquela pessoa. Por quê? Porque eu não perco, eu não estou perdendo, eu estou aprendendo. Então, eu estou hoje onde eu deveria estar. Não sei se vocês conseguem compreender que esse medo, né, da gente ser rejeitado, o medo de não ser assim capaz, de não estar à altura, trava a nossa vida, porque nos coloca assim numa situação, uma forma, eu falo, né? Você fica limitado. E você limita o quê? Você limita o poder de Deus. É igual eu estava falando na mentoria que eu estava dando antes de entrar nessa live. Eu falando dos milagres extraordinários. Então, Deus ele quer operar e agir através de nossas vidas para fazer os milagres extraordinários. Os milagres extraordinários não são feitos por pessoas perfeitas, são feitas por pessoas
imperfeitas que se colocam nas mãos daquele que é perfeito, daquele que age poderosamente. Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? Como é que a gente cria a nossa realidade? Como é que a gente pode criar uma vida de milagres a partir das nossas palavras? Como é que a gente pode vencer a rejeição? Como é que a gente pode realmente se posicionar como filhos de Deus aqui nesse mundo? Vocês conseguem compreender? Se tá ficando alguma dúvida, eu gostaria que vocês falassem, se tivesse alguma pergunta. Parece incrível, né? Mas já está dando quase 1 hora de live. Deixa eu achar aqui. Alguém consegue se lembrar na Bíblia de uma pessoa que foi rejeitada e conseguiu ressignificar? Conseguiu vencer a rejeição? Muito bem, meninas, parabéns. Eu falo que é maravilhoso, né? A gente trabalhar com pessoas assim, comprometidas, realmente. E vocês sabiam que a palavra de Deus fala que Jesus ele foi rejeitado? Fala assim que Jesus ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi considerado indigno. E por isso que eu falo que o amor de Deus ele pode curar a rejeição. É por isso que Jesus ele pode nos socorrer e operar milagres extraordinários na nossa vida. É porque ele passou pelo que a gente está passando. Ele passou por aquilo que nós passamos. E eu falo que só quem passa pela rejeição e vence, só quem consegue superar uma dor muito grande, consegue entender o que a outra pessoa sente. Porque é muito fácil alguém vir e falar assim para mim: Rose, mas você tem pais maravilhosos, você teve uma vida muito boa, você tem a sua família, você tem isso, você tem aquilo. Como que você se sentia rejeitada? Isso é inconcebível. Então, é fácil a pessoa falar. Porque a pessoa ela não sentiu o que eu estava sentindo. Porque a pessoa não viveu aquilo que eu vivi. Eu tive, sim, pais maravilhosos, eu tenho, minha família tem muitas coisas, posso falar assim, sou privilegiada por várias coisas que eu tenho, eu sou privilegiada, agradeço a Deus, mas eu aprendi que não era engolir o choro e deixar aquele sentimento ali escondido e falar assim que tá tudo bem. Principalmente porque eu aprendi que quando você sente alguma coisa e você finge que tá tudo bem, mas lá no seu íntimo você tá desmoronando, lá no seu íntimo você quer chorar, lá no seu íntimo você
se sente perdida, não adianta você ignorar. Você tem que resolver isso, porque senão você não vai ser curado. E chegou um momento que eu parei de me importar assim com que as pessoas assim, falavam, o que as pessoas diziam, porque eu falei assim, elas não entendem, porque elas não passaram por isso que eu passei. Até quando eu comecei a ver pessoas que tinham passado pelo mesmo processo que eu, pelo processo dolorido de se sentir realmente rejeitada, de se sentir envergonhada, de se sentir humilhada, de usar o perfeccionismo, a necessidade de querer controlar a situação, de querer exigir das pessoas que fossem perfeitas, mas eu não sabia que isso é por causa da raiz da rejeição. Quando eu consegui identificar isso, consegui assumir para mim mesma as minhas fraquezas e me permitir errar, eu falo que quando eu me vi adulta, mas acolhendo a criança rejeitada, foi que eu pude mudar. E é assim na nossa vida. Quando a gente, não que a gente ignora os nossos sentimentos, mas quando a gente enxerga que aquilo que a gente está sentindo lá dentro é porque tem ali dentro de nós, ainda que a gente não queira mostrar, que a gente não queira reconhecer, mas tem ali dentro de nós uma criança ferida, uma criança rejeitada, e que ela não quer que alguém diga para ela assim, viu? Cresça e apareça, mude, pare de ser assim, pare de ser chorona, você não tem motivos para ficar triste, você não tem motivos para isso. Não é isso que aquela criança ela precisa, porque ela não entende. Ela precisa do quê? De um adulto que a acolha, que a ame, que a aceite. Como eu tenho explicado aqui, o contrário da rejeição é a aceitação. Então é o momento que eu aceito, que eu acolho aquela criança e com amor eu consigo curar. Eu consigo curar aquela rejeição para que realmente a pessoa adulta ela seja uma pessoa saudável, uma pessoa que não fica mais presa ali a um sentimento, né, infantil, a um sentimento ruim, mas que é uma pessoa que se reconhece e que ela consegue se posicionar para então ela prosperar. Aqui a Thamis falou a Lia e a Eli falou Davi. Olha que exemplo, né? Porque foram rejeitados, mas geraram porque se posicionaram. Davi, ele estava tão feliz que ele tinha ganhado a batalha, ele começou a dançar. Aí a irmã dele rejeitou a atitude dele. Ele poderia ter tomado para si, né, a rejeição, mas não, ele se alegrou. Então eu falo quantas vezes, né, que a gente quer ser espontâneo, que a gente quer rir, quer pular, quer dançar, e a gente fica com medo, porque a gente fica engessado, pensando assim, no que as pessoas vão pensar, no que elas vão dizer, se elas olharem e virem a gente fazendo daquele jeito, daquela maneira. Então a gente precisa vencer esse sentimento, sim, através da aceitação, através de um posicionamento, como adultos que entendem
Onde está a raiz da rejeição? Mas que não se cobram, que não exigem perfeição de si mesmo, mas que acolhem a criança rejeitada, ferida, que foi, mas que consegue, como adulto, se posicionar de uma maneira a declarar palavras de cura, a declarar palavras que venham desligar aquilo que você falou ali no momento de rejeição, no momento de raiva, no momento que você estava ali ferida. Porque peça hoje, se você for antes de dormir, faça a sua oração, peça para que o Espírito Santo ele te revele quais as palavras que você ligou baseadas em sentimentos ruins, baseados em sentimentos de raiva, baseados em sentimento de rejeição. Aquelas palavras que você falou assim, a tal pessoa ela vai ver o que eu vou fazer, tal pessoa vai sentir isso na pele, eu nunca mais vou passar por isso, eu não quero mais saber disso. Peça para o Espírito Santo ele te mostrando e vá fazendo perguntas das principais áreas da sua vida, para que você consiga identificar onde você pronunciou essas palavras. E aí, com palavras de vida, você declara as palavras baseadas no amor, na aceitação, para desligar essa realidade de rejeição da sua vida. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham compreendido. Amanhã, eu não vou falar hoje aqui, eu tô negociando, mas se der certo eu vou trazer uma pessoa que ela conseguiu vencer a rejeição e ela vai falar um pouco de como foi isso. Tenho certeza, sim, que será muito edificante. Se também ela não conseguir estar presente, a gente vai marcar para um outro dia, mas eu quero convidar vocês a participarem amanhã. Amanhã é a nossa 8ª aula e depois tem a 9ª. São 9 dias. 9 dias para que você consiga identificar, ver os impactos e vencer a rejeição pelo poder curativo do amor. Por quê? Isso é independente de religião. Não existe força mais poderosa no universo do que o amor. Não existe palavra, sentimento, nada que seja maior do que o amor. E eu falo que tudo se resume no amor, mas o amor em 3 partes. É o amor a Deus, o amor a você e o amor aos outros. Só dessa maneira você será completa, será plena e terá uma vida feliz. Quando você aprender a priorizar o Criador, a amar, a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu pensamento. Não falo, novamente eu falo, não falo de religião. Estou falando daquele que nos criou, desse poder maior, Depois nos amar e amar os outros. Não existe transformação, não existe transbordo, não existe prosperidade, plenitude, nada, se você não conseguir se amar, se você não conseguir se aceitar, se você não aceitar as suas limitações, as suas falhas, as suas imperfeições. Se você não tiver coragem de ser imperfeito, como a gente falou ontem na live, não tem como. Você precisa se amar. Esse é o poder curativo. E esse poder ele está em suas mãos. Como eu falei aqui, a criança rejeitada que tem ali dentro de você, ela não precisa que aponte o dedo. Ela não precisa que fale aquilo que ela tem que ser. Você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. Não é isso que ela precisa. Várias pessoas já fizeram isso.
ela só precisa de aceitação. Ela só precisa de acolhimento, só precisa de amor. E se não for você que der esse amor a si mesmo, se não for você que se amar, que se priorizar e que investir em você, me diga, quem vai fazer isso? Se não for você, a pessoa que estiver comprometida com seus resultados, com a realização dos seus sonhos, quem fará isso por você? Alguém deixaria de ser feliz em seu lugar para que você fosse? Não, com certeza não. Por isso que eu falo, o que transforma a nossa vida é isso. Eu aprendi isso, eu tenho transmitido isso. Já fazem... Eu acredito que nessa área que eu estou hoje, já quase 2 anos. E eu tenho uma turma atrás de outra turma. De quarta-feira, de segunda, tem algumas turmas de sexta. E todas, eu falo todas as pessoas que aprendem os princípios, que fundamentam suas vidas em princípios, são transformadas. Porque métodos tá cheio por aí. Só que o método ele serve para uma pessoa, ele não serve para outra. Agora, os princípios, eles são universais. Os princípios não pertencem a uma religião. Eles pertencem ao universo, é do Criador. Os princípios, desde que a gente aplique em nossas vidas, ele transforma. Principalmente esse princípio do amor. Então, tenho visto isso, é transformador. Tem algumas pessoas aqui que estão na mentoria, podem falar isso, outro dia já testemunharam aqui na live. E tenho certeza que essa transformação não é exclusiva para a minha vida ou para a vida de algumas pessoas, mas todos podem ter acesso, todos podem desfrutar do melhor, porque Deus ele já entregou o reino dele a todos os seus filhos. A palavra fala que Deus ele se agradou em nos dar o reino. Quer dizer, tudo que você precisa, o reino de Deus ele está dentro de você. Você pode, você tem potencial divino para vencer, para se amar, para amar o próximo. Mas você nunca vai conseguir se amar e nem amar ninguém se você não se sentir amada. Amada pelo Criador, amada incondicionalmente, amada do jeito que você é. Quando você se sentir amado do jeito que você é, a sua vida é transformada, você passa a se amar e, consequentemente, você vai amar as outras pessoas. Tá bom? Gente, até amanhã, porque eu já falei demais. Gratidão. Suzana, Neuza, o pessoal que entrou agora, gratidão a todos. Amanhã, às 20h59, então, a nossa 8ª aula. Eu espero vocês. Beijo e até mais. Tchau, até amanhã.